Você já pararam para pensar em que ocasião nós nos perfumamos? Qual é a ocasião em que a gente passa um bom perfume? Tem aqueles que têm 2 perfumes, né? Não sei se é a realidade de muitos, mas tem aquele que tem 2. Geralmente um é uma colônia, é aquela de bem, né? Só para não ficar. E o outro é aquele top que é para sair, para dar uma volta, para passear. Em que ocasião a gente usa o melhor? Em que ocasião a gente usa, né, aquele simples? E tem o caso também daqueles que só tem um, que é o meu caso. Então só tem que passar um. E eu não quero nem falar do pessoal que tem as amostrinhas grátis lá, né? Não pode derrubar não, né, Jôs? Mas em que ocasião nos perfumamos? Eu, quando conheci a senhorita Thay ali, tinha uma coisa nela, além de ser muito bonita, é que ela era muito cheirosa. Eu já contei essa história para alguns amigos meus, e quando ela chegava na igreja, eu sabia que ela estava lá, mesmo sem eu ver ela, porque o perfume dela era muito bom. Eu sempre sei quando você chega. Eu sabia que ela estava lá porque o perfume era muito bom. E eu falava, opa, Tainá está na igreja. E aí, quando a gente casou, a tia dela deu de presente para ela esse perfume, que é um perfume que é raro, não é um perfume tão fácil de se encontrar. E até é custoso um pouco. Na verdade, bastante. E aí a tia dela deu para ela de presente isso quando a gente se casou. E eu, no dia do casamento, quando ela chegou, amor, tu nem sabe, eu tenho uma notícia para ti. A tia me deu um perfume de presente, é o perfume de quando a gente se conheceu. E eu falei, caraca, que coisa bacana. Égua do presentão, né? Mas eu pergunto em que ocasião nos perfumamos, em que ocasião nós gastamos um bom perfume. Será que é válido perfumar algo ou alguém que depois de pouco tempo poderá perder a fragrância ou até começar a cheirar mal? Teria muita lógica nisso? Perfumar algo ou alguém que logo em seguida não se sentiria mais o cheiro. E talvez pelo até o estado que estivesse, dependendo da pessoa, dependendo de como seria, começasse a cheirar muito mal e logo aquele perfume iria se perder. Eu fico pensando na atividade dos nossos amigos aí, né, da coleta seletiva de lixo, que passam perfume e vão trabalhar. Eles vão. Tem um vizinho nosso lá, também, que tem um trabalho, de certa forma um pouco, que depende muito do seu esforço físico, mas sempre que eu vejo ele chegar quando eu estou saindo para o trabalho, ele está todo arrumadinho, ele está com uma camisa social, ele está com uma necessaire, todo arrumadinho, e ele lava carros. Ele chega bem perfumado, mesmo sabendo que logo em seguida ele provavelmente vai cheirar mal. Também é o caso dos irmãos que eu falei para vocês aí, dos amigos, né? Mas em que ocasião a gente acha válido desperdiçar ou passar um bom perfume? Vocês já pararam para pensar nisso? E é sobre um pouco disso que eu quero dizer, falar um pouco essa manhã. Acabamos de ler o texto de capítulo 12 aqui de João, do 1 ao 8. E tem um contexto nesse texto aqui. O contexto, é lógico, é o que precede o texto. Capítulo 11 de João, do verso 38 a 43, você pode perceber que houve a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita um morto, ressuscita Lázaro, e logo em seguida, após esse
esse evento causar um grande estardalhaço ali naquele lugar, uma grande divulgação. Há um conluio, há uma reunião para matar e perseguir Jesus. Certo? No verso 45 ao 57 você vai ver que eles estão se reunindo para matar Jesus agora. E aí, no verso 12, no capítulo 12, verso 1, o que diz? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Prepararam uma ceia para Jesus. Mesmo com um clima tão hostil, onde estar com ele talvez fosse estar próximo da morte. Onde estar com ele fosse basicamente estar com aqueles... estar com ele seria basicamente ser perseguido também. Ser mal visto também. E esse é o contexto desse capítulo aqui. Todos estão atrás de Jesus e aquela família prepara uma mesa para Jesus. Todos querem matar Jesus pelo seu testemunho, pela sua vida, então aquela família prepara uma mesa para ele. E o recebem em casa, mesmo correndo tanto risco, mesmo sendo tão perigoso, tal coisa, eles o recebem. Mas um detalhe desse evento é que ele acontece 6 dias antes da Páscoa, 3 dias antes da crucificação. Percebam o clima que não era tão favorável. E a família recebe Jesus. Pudera também, receber Jesus. Essa família acabou de presenciar a ressurreição de alguém tão precioso, de um irmão. Então, a consequência lógica seria se encher de gratidão para recebê-lo em casa, não importa a situação que estiver. Eles recebem ele em casa e tem uma ceia com ele. Igual uma manhã dessa, igual a nossa aqui, só que lá era um jantar, era à noite. Outra coisa também que eu percebo nesse texto é que o ambiente em si... Está falhando um pouco. Oi. Outra coisa que eu percebo no texto é que o ambiente em si pairava ressurreição. Percebam que no texto Jesus está diante de Lázaro, a quem ele ressuscitará dos mortos, uma semana antes da Páscoa. Você percebe mais ou menos o que é essa cena para Jesus? Ele sabe que ele vai para a cruz, ele sabe do seu propósito, e ele está diante de alguém que morreu e ressuscitou. Eu penso que isso tenha causado um impacto de estar ali reunido com aquela família, de trazer talvez esperança a ele, de reafirmação do seu próprio propósito, apesar de que Jesus não precisava de ninguém para se reafirmar, para se autoafirmar, mas sim, o cenário em si o apontava para isso, para a ressurreição. O cenário em si é um cenário agradável. Então, pelo pouco que eu já falei para vocês aqui, estar naquele lugar, apesar da perseguição, apesar do ambiente duro e difícil ali que se instalava, porque os fariseus procuravam matar Jesus, essa família recebe, e é um ambiente agradável, a gente pode dizer. Mas, para além disso, e vocês perceberam, que eu esqueci também de pontuar isso, tá todo mundo ali meio que fazendo a sua, Tipo, Marta está servindo, normal. Lázaro está sentado, estava muito tempo deitado, agora está sentado. Fica sentado um pouquinho. E está todo mundo ali, no seu ambiente legal. Está todo mundo, numa posição confortável, agradável. Mas alguém decide ir além. Alguém decide ir além de simplesmente receber Jesus em casa. De receber Jesus num ambiente agradável, de receber Jesus num ambiente familiar,
num ambiente que pairava e inspirava gratidão, pairava e inspirava, sabe, alegria por estar na presença dele, alguém decide ir além. E é aqui que eu quero começar um pouco do que o Senhor preparou para nós essa manhã. Esse capítulo 12 que a gente leu, se você for ler ele depois inteiramente, você vai perceber que existem outros eventos. O primeiro é Jesus é ungido, depois é a entrada triunfal de Jesus, depois Jesus, os gregos sabem que ele está pregando, a mensagem dele está se espalhando, então ele prediz a sua morte, e por último a incredulidade dos judeus. O capítulo 12 em si fala do ministério público de Jesus, da manifestação pública dele, mas essa manifestação pública de Jesus envolvia uma coisa: ela revelava também de alguma forma os seus verdadeiros seguidores. A organização teológica do livro de João, nesse momento, passa a demonstrar no que consiste ser um seguidor genuíno de Jesus, o que é um falso discípulo e quem são os incrédulos. Está lá, 12 todinho. Essa é a organização do livro. E aí, como eu disse para vocês, vamos ler o verso 12 ao 3, que diz assim: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Percebam, num cenário agradável, num cenário favorável, de muita gratidão, alguém vai além em sua expressão de louvor e adoração ao Senhor. Alguém vai além em não ficar somente em recebê-lo, em ser alguém passivo naquele cenário, mas alguém faz algo que surpreende a muitos. E João organiza o seu livro pontuando isto, primeiramente, porque o final do livro, se você perceber, ele vai falar sobre aqueles que não queriam ser vistos com Jesus, que até criam nele, mas não queriam ser vistos com Jesus. E esse ato de Maria, esse ato de um seguidor de Jesus genuíno, é um ato público, um contraste total com o que João vai fazer no final, porque muitos judeus criam nele, mas não expressavam publicamente. Maria creu e expressou. Maria creu e o adorou. Maria creu e deixou que todos vissem isso. Esse ato não é um ato comum, não foi um ato comum. Esse ato, ele violou protocolos culturais, violou protocolos e costumes da época. Sua irmã Marta estava certa, estava adorando a Deus, inclusive, servindo, e estava certo. E na verdade era o que todos esperavam naquele momento, que uma mulher estivesse servindo. Isso era a cultura da época. E de repente ela sai do padrão, não servindo, e ela faz outra coisa mais impressionante ainda, porque ela toca os pés de outra pessoa, o que é algo degradante para aquela época. Nem todo mundo tinha um bom tênis. E talvez Jesus não tivesse um bom tênis, não tivesse uma boa sandália, e sim, possivelmente, eu creio que o pé dele não cheirava tão bem. Então ela sai do ato de servir, que era um ato comum para a mulher daquela época, toca os pés de alguém que por si só já era algo escrachante, algo assustador, e ela não só toca, como ela também usa os cabelos. Meu Deus. O cabelo, vocês sabem, era considerada a coroa da mulher. E ela enxuga os pés de Jesus. E o gesto de soltar o cabelo em público era indigno para uma mulher também naquela época. Parece que Maria está indo de mal a pior, sabe? Tipo, eu vou piorar muito a situação agora. E para piorar ainda mais, o perfume derramado
aos pés de Jesus era um tesouro que as mulheres guardavam para suas bodas. Você percebe como a fé ela é progressiva em Jesus? A fé em Jesus ela começa talvez em algo muito natural e vai até o mais profundo, vai até espantar a todos, vai até surpreender a todos. E sim, seguir a Cristo é um ato contracultural, é um ato público, socialmente, visível a todos, que espanta. E é assim que João começa escrevendo um capítulo que vai terminar com os incrédulos não querendo ser vistos. Ele começa dizendo, uma mulher viu, deixou público, não fez o que era para fazer, enxugou os pés, tocou nos pés, enxugou com o cabelo e pegou o cabelo e com o cabelo derramou um perfume caro. A vida de um discípulo de Jesus, a vida de um seguidor de Jesus, é a vida de alguém peculiar. O povo de Cristo é um povo peculiar. O povo de Cristo não é um povo normal, gente. Nunca vai ser. E entenda que, quando eu estou falando que não é um povo normal, não é que o cara vai andar com umas roupas estranhas, né? Ah, não, agora eu ando só com roupa de pele e tal, igual os profetas. Eu vou ficar tocando chofar por aí, para ficar... Não! Ser um seguidor de Jesus envolve ser uma pessoa diferente dos pensamentos culturais deste mundo. E é exatamente isso que está em contraponto nesse momento agora. É exatamente isso que está causando impacto naqueles agora que estão vendo aquela cena. Um seguidor de Cristo expressa adoração a Deus e vive para a glória de Deus. Não limita a sua adoração a lugar, dia e momento. Ainda tem mais essa. Maria não estava num culto. Ela não estava necessariamente num culto público. Ela estava num jantar normal. Era um dia comum. E ela não aguarda um momento exato para expressar esse amor. Ela não aguarda um momento exato para dizer, eu acho que agora é o momento, ou não, depois é o momento. Simplesmente, ela é oportuna. E se vocês forem ver, vocês vão ver que o escritor dos livros vão dizer que em alguns outros lugares no Evangelho, mulheres procuraram depois Jesus para perfumá-lo e não acharam mais. E ela antecipou isso. E ser um discípulo de Cristo envolve isso. Envolve ser alguém oportuno também. Precisamos ter essa consciência de que a adoração, o culto, ele é algo que vai além desse lugar. Ele é algo que vai além das nossas expectativas meramente nessa congregação, meramente nesse lugar, limitado a esse espaço. Precisamos criar essa consciência que servir a Cristo sempre será um ato de amor espontâneo, oportuno, que possivelmente irá surpreender a muitos, porque o amor não espera. O amor não espera. Eu vejo o salmista dizer, sabe, Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente. Se eu faço a minha cama no mais alto, se eu estou lá no mais alto, se eu vou ao mais alto dos céus, se suba mais alto dos céus, lá Tu estás. Se faço a cama no profundo abismo, lá, ali também Tu estás. Ou seja, Senhor, Tu me cercas. Eu estou cercado por Ti, Senhor. Não há um momento do meu dia,
Não há um lugar onde eu esteja, não há um minuto do meu dia onde o Senhor não me cerque. Onde a presença dEle, onde, sabe, estar com Ele, não seja uma realidade. E de alguma forma é isso que está sendo expresso nesse momento. Uma realidade é a presença de Deus. Nós estamos aqui falando sobre casa de oração, e casa de oração é a vida da igreja. Entendeu? Não é só o que acontece na quarta-feira, mas é a vida da igreja, é a casa de oração. E uma das coisas na qual nós precisamos cada vez mais crescer e amadurecer e se desenvolver é exatamente nisso, entender que não há mais um momento, um lugar que não seja do Senhor. Não sei se você já criou essa consciência, mas é necessário que a gente desenvolva essa consciência desde a hora que a gente acorda até ao dormir. Quando nós cantamos aqui dia e noite sem cessar, não é muitas vezes ficar orando o dia inteiro, mas é ter uma consciência de que tudo que eu faço eu estou fazendo para a glória de Deus. Que se eu tiver que servir alguém sem que ninguém veja, eu estou servindo para a glória de Deus. Se eu tiver que dar a alguém, eu estou dando para a glória de Deus. Se eu tiver que desenvolver algo, eu estou fazendo para a glória de Deus. E essa consciência é extremamente necessária para a gente, para que a gente possa desenvolver uma vida de adoração, porque a adoração é isso, é uma vida. É uma vida. Jesus, sabe, mudou a minha vida, cara. E eu tenho a sensação, às vezes, de que minha vida é muito pouco para Ele. E um seguidor de Cristo talvez tenha que pensar, e comece a pensar que a sua vida é pouco, que uma vida só é pouco. Ainda dentro desse texto, desse primeiro versículo 3 que eu li, eu consigo ver também uma adoradora sacrificial. Uma adoradora que dá tudo porque passou de uma relação apenas de consumo com Jesus. Maria teve seu irmão ressuscitado, um irmão querido. Vejam no capítulo 11 o quanto ela chora, o quanto ela implora ao Senhor pelo seu irmão. E o Senhor atende o seu pedido. O Senhor atende as suas orações. O Senhor atende a sua prece. E então, esse ato agora não é mais um ato somente de gratidão. Não. É um ato de confiança agora. É um ato sacrificial. É um ato de dar, porque não olha mais para Jesus apenas como uma caixinha de surpresas, como alguém que vai sempre dar algo para nós. E assim, eu queria até pontuar isso. Não que a gente não precise receber as coisas de Cristo, na verdade tudo que temos vem dele, tudo que recebemos vem dele. Tem uma música que eu até acho legal, que fala sobre que muitos querem as mãos, mas a gente só quer os pés, né? Exatamente baseado nesse texto. Eu quero as mãos também. Eu quero, porque tudo que vem na minha vida vem de Deus. Só que a minha relação com o Senhor, a nossa relação com o Senhor não é mais só aguardando, entendeu? Receber algo material ou imaterial dele. A nossa relação com o Senhor passa a ser uma relação de que você me deu e eu te dou tudo. E é isso que a gente vê nesse momento. Um adorador, um verdadeiro seguidor, genuíno. Ele começa a enxergar tudo que envolve o Senhor, a Deus.
não mais numa relação simplesmente consumista. A igreja não é mais só um local de receber as coisas. Os meus irmãos não são só para me dar. Eu começo a enxergar, eu começo a criar um senso de responsabilidade sacrificial pelo Senhor. O total de unguento, esse perfume caro que Maria derramou, equivalia ao salário de um trabalhador comum durante um ano inteiro. A Bíblia diz aqui, um comentáriozinho, que 1 denário equivale a um dia de trabalho braçal. 1 denário. E aí o nosso amigo corretor de perfumes, Judas, diz que valia 300. E era um dia de trabalho braçal. E aqui eu penso que esse é o sentido de viver para a glória de Deus. Porque, pensem comigo, esse 1 denário não era um dia de um trabalho de um advogado. Com todo respeito à minha profissão, eu sou advogado, vou falar da minha. Doutora Zilanda e irmã Zilanda está ali também. É um trabalho muito trabalhoso. É muito difícil. Não é fácil. Mas quando nós não estamos na correria do fórum, de se movimentar para um lado e para o outro, empacotado nesse calor ardente de Belém, nós estamos no escritório, sentados na frente de um computador. Agora imagine alguém que trabalha limpando fossa. Imagine nossos amigos aí que trabalham no sol ardente. Esse denário valia um dia de trabalho braçal. Todas as profissões são importantes, todas têm a sua relevância de igual modo, só que o esforço imprimido para obter 1 denário era muito maior do que alguns outros tipos de serviço. E é exatamente o preço disso que essa mulher desperdiça. Eu não sei como essa mulher obteve esse perfume. Eu não sei se deram a ela ou se ela trabalhou por ele. Mas se ela trabalhou por ele, vocês concordam comigo que se ela trabalhou com ele, ela suou por ele. E aí eu volto à história dos nossos irmãos aí que fazem coleta seletiva de lixo. Vocês sabem o que é um perfume para eles? Eles ganham um perfume à custa do suor e do fedor. Já imaginaram isso? Imaginaram que para eles se perfumarem, eles têm que ficar fedendo muito, às vezes? Eu acho que essa mulher fez isso, cara. Eu acho que ela deve ter suado um bocado, deve ter fedido um bocado para ganhar ou para obter esse perfume. E aí eu acho que foi 1 ano. Judas diz que era equivalente a 1 ano. Para obter o perfume, ela fedeu um bom tempo. Fedeu durante dias. E se essa mulher faz isso hoje? Ela devia estar postando no status do WhatsApp dela assim, olha, trabalhe até que os outros digam que você pensa que você está roubando. Porque você tem tudo agora, tal. Você era pobre, você tem tudo agora. Firme, bacana. Me parece que essa é a mentalidade que muitas vezes entra dentro da igreja e que nós fomentamos nas pessoas. Você é pobre? Agora você tem tudo bacana, Deus te abençoou. Pronto, acabou. Você chegou no céu. Não estou falando que a gente não tem que ter as coisas, ou coisas do tipo. Mas a ideia, vocês percebem a contraformação cultural que é imposta nesse versículo aqui? Você percebe que ela, como eu disse, talvez tenha fedido muito para conseguir algo tão cheiroso e ter derramado. Tão bom. E derramou. E aos olhos de Judas, como foi dito, desperdiçou. Acho que tem um grande problema a gente acabar achando que a forma da gente obter sucesso ou chegar num patamar é realmente, né, olha, um dia eu estava assim, agora eu já estou assim. Cara, eu sei que Deus faz isso. Mas quando isso toma o nosso coração,
quando isso é tudo que a gente tem diante de Deus, cara, tem algum problema, tem alguma coisa de errado. Eu vejo, sabe, pessoas zombando de alguma forma, porque não tinham nada e agora tem, e começam a zombar, como se, sabe, como se isso... É incrível como a cultura ela implementa essa ideia de sucesso na gente, através do dinheiro, das coisas que, quando a gente tem, já não se pode mais abrir mão. Já não se pode mais colocar aos pés de Jesus. Essa cultura de individualista, egoísta, ela já afetou inclusive a nossa adoração muitas vezes, cara. Ela afetou muitas vezes a nossa concepção de culto, a nossa concepção de oração, a nossa concepção de coletividade, a nossa concepção, sabe, de igreja. Muitas vezes foi afetada por isso. Muitas vezes a gente atribui sucesso num culto, o checklist de validação, né? O aceite, né? Dizendo assim, olha, valeu, já acabou, foi bom. A nossa forma de validação é baseado muitas vezes no consumo e a gente não percebe. Qual é o culto bom? O culto bom é o culto que eu choro. O culto bom é o culto que eu sinto algo. E eu sou uma das pessoas mais choranas que tem talvez nessa igreja aqui. Os que mais se empanam no chão sou eu. Mas quando a nossa forma de validação para o culto é essa, já mostra que a nossa relação com a igreja, a nossa relação com a congregação, a nossa relação com o culto, com a adoração é uma relação de consumo. Porque parece que só prestou ou só foi válido quando a gente sentiu algo. É igual um show. Qual é o show ruim? É um show que os caras vão lá, tocam, tu fala assim, não tem nada demais. Muitas vezes, sabe, congregações começaram a moldar a ideia de culto a partir disso. A ideia de onde você vem, você paga, você chora, vai embora e está tudo normal. E não é essa a concepção aqui. Eu sei que muitas vezes esse versículo é empregado e falado para falar sobre você se expressar, sobre você se esbaldar, sobre você se jogar no chão aqui, enquanto faça igual Maria, né? Se jogue no chão enquanto você adora. Sim, isso talvez possa passar um pouco por isso, mas não é essa a ideia do texto. Essa não é a ideia, né, do texto, como o vaso, tudo ali, tipo, isso é o cerne que muitas vezes a gente faz. E a gente faz o cerne muitas vezes disso do texto, porque a nossa concepção de adoração, de culto, como eu falei, já está nesse óculos. É por isso que a gente olha para o texto como muitas vezes, eu venho aqui para me jogar. E isso, como eu falei, acontece. Mas não é essa a concepção do texto. Sem perceber o quanto a cultura de consumo, a gente não percebe o quanto a cultura de consumo está entranhada em nosso ser. O egoísmo afetou a devoção coletiva, refletido até vezes, como eu falei, no culto público. O egoísmo afetou a devoção coletiva. A gente os crentes são tão contra ali a Revolução Francesa e o Iluminismo, que fala sobre que de alguma forma implementou a dignidade humana, colocou o indivíduo como o ser ali no centro das coisas, né? E a gente não percebe o quanto a gente carrega disso na nossa vida. O quanto a gente muitas vezes não consegue, é uma das coisas que a gente tem batido aqui nas nossas reuniões de oração, o quanto a gente não consegue ser coletivo às vezes nesse sentido. O quanto a gente não consegue mais orar em grupo às vezes. Enquanto um irmão fala,
o outro está indo para norte, o outro está indo para o sul, o outro está indo para... Não, é porque a devoção é pessoal, a devoção é individual, essa é a palavra que uso. Quando a devoção deveria, sim, até a tua devoção, até o teu devocional em casa, tem um reflexo na tua comunidade. O teu devocional em casa tem reflexo na comunidade. E é a partir disso que eu quero que a gente comece a enxergar que a vida fora da igreja, né, no sentido de que que alguém que foi salvo, é salvo para estar junto com os irmãos, é salvo para estar no coletivo. Sem isso não existe, cara. Nós criamos tanto essa concepção foi tão longe que é por isso que existe tanto desigrejado, porque acha que a igreja é ele sozinho. Que acha que a igreja é ele e um punhado de pessoas. Às vezes, sabe, rápido assim. Sem nenhum tipo de oração, de melhor entendimento, sim. Essa adoração, sabe, individualista, afetou a gente, cara, muitas vezes. A gente tem que ter muito os olhares atentos para isso. O quanto a gente precisa desenvolver uma ideia coletiva de devoção, uma ideia coletiva de adoração, de culto. Eu cuido só do meu quadrado. Eu cuido só do meu metro quadrado de casa. Eu cuido da minha família tradicional. Traduzindo, é cada um por si. O pastor Luciano estava orando isso no começo aqui. A nossa concepção de irmão é muito diferente, cara. Nossa concepção de família. Se eu te pergunto quem é a tua família, a primeira coisa que você vai pensar é no seu metro quadrado de casa, às vezes, cara. Se a realidade espiritual que nós expressamos é algo tão real, como não consegue entrar no nosso conceito de família os irmãos da fé? Como a nossa ideia de família não se estende? Como a nossa ideia de família é unicamente o nosso núcleo familiar? É pai, mãe, filho, pronto, acabou. Cada um que cuide do seu. Como? Como é que pode ser? Como isso pode existir? Se nós queremos entrar numa realidade espiritual e considerar as coisas espirituais maiores, como é que então a nossa família espiritual não tem tanta importância para nós? Estou colocando tudo isso em contraponto ainda ao versículo 3, onde essa mulher adorou dando, adorou entregando tudo a Jesus. O imaginário social que temos do evangelho é tão mundanizado que tudo que se pede nesse tipo de evangelho são coisas. Não beba, não fume, não escute esse tipo de música, passe a consumir tudo que é gospel. E a gente não percebe que nós vamos criando uma cultura igual a cultura mundana, só que com produtos aparentemente de Deus. As nossas novelas já não são mais a da Globo, mas é a da Record. A nossa camisa não é mais a da Nike, mas é a da... Eita, tá gravando. Tá gravando, bicho. Lembrei disso. Mas enfim, as nossas camisas já são, sabe, gospel. A gente usa tudo gospel, as músicas são gospel. A gente dança funk gospel. Meu Deus do céu. Funk gospel. Se não foi o diabo que inventou isso, meu amigo. A gente mudou. Por quê? Porque a nossa cultura, ela não é contraformativa, ela é só uma cultura que imita a mundana. E a gente não percebe isso. Eu estava lendo um livro, Liturgia do Ordinário, um livro muito bom, leia. E ela dá uma atividade prática. Quando você acorda. Eu acho muito legal isso. Eu tenho tudo anotadinho no meu caderno, porque eu tento... Sabe, isso aqui é muito precioso. E aí ela fala assim, lembre do seu batismo quando você acordar, né?
Quem já leu sabe aí. Lembre do seu batismo quando acordar, lembre quando você amar. Lembre como foi o seu batismo. E lembrar do meu batismo, acreditem, foi uma vergonha. Sabe por quê? Porque eu tentei lembrar do meu batismo num conceito que, como a palavra fala, e eu entendo que toda a fé ela é progressiva, o que Deus fez naquele tempo é ótimo e serviu para mim. Mas ao lembrar do meu batismo, eu queria me lembrar se eu pensei o quanto eu era pecador naquele tempo. E a resposta é não. Quando eu lembro do meu batismo, eu digo assim, eu estava mal e fiquei bem. É só isso. Mas por que é só isso às vezes? Porque o que é ministrado é só isso às vezes. O que é ministrado para alguém descer as águas, para alguém, confessar Jesus Cristo publicamente, é apenas isso. Você estava mal e você vai ficar bem. Você bebia e você vai parar de beber. Você tinha um vício e não vai mais ter. Isso acontece com Cristo para a glória de Deus. Amém. Porém, a mensagem do arrependimento não é uma mensagem, que se chega nesse momento. E isso é um problema. Porque é basicamente o que eu estou falando para vocês. Foi me apresentado apenas largar coisas. E a gente, como eu falei, tem essa ideia de largar coisas, porque largar coisas parece que é tudo aquilo que o Evangelho existe, largar as coisas. Deixa eu dizer uma coisa. Sim, Jesus nos pede as coisas, mas Ele não quer as coisas, Ele quer a vida. Ele pede as coisas porque às vezes estas coisas estão sendo a vida para alguns. Maria de Betânia derrama uma coisa, enxuga como se estivesse derramando a sua vida. Porque quando a nossa vida é dele, todas as coisas da vida dele são também. Então quando Jesus está te pedindo uma coisa, Ele não está te pedindo só ela em si, cara, Ele está te pedindo a vida. Ele quer você. Ele quer você. Porque tudo é dele, entendeu? Tudo é dele. Todas as coisas são dele, tudo foi criado para ele. Então entenda, largar tudo, negar a si mesmo, não como simplesmente largar um emprego, como largar um relacionamento errado, ou largar um vício, largar a imoralidade. Tudo isso vai acontecer. Mas entenda, largar tudo para seguir a Cristo como abandonar você, como abandonar a si. Negar Jesus não é apenas negar algo, é negar a si mesmo. Versículo 4. Eu vou ler do 4 ao 6 agora. Vamos continuar. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E aí João faz uma interlocução aqui. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar dinheiro que nela era colocado. Em contraponto à atitude de Maria, ao ato de Maria, João agora coloca a atitude de um discípulo. Naquela época ele era discípulo. Ele estava mais próximo de Jesus, creio eu, que a própria Maria. Ele talvez tenha visto mais coisas do que a própria Maria. Judas era um dos 12. Ele fazia parte ali da tropa de elite de Jesus ali. Ele estava lá no meio. E ao dizer isso, eu penso que isso deve ter causado algum tipo de preocupação na própria Maria. Eu penso, cara. Já pensou um cara chegado do mestre e diz assim, olha, isso está errado. Opa. No mínimo eu vou ficar aflito. Caramba, será que eu errei?
Eu acho que eu errei mesmo, né? Não sei. Eu penso que isso deve ter passado também na cabeça dela. Mas em contraponto a essa adoração genuína, essa expressão genuína de um seguidor de Jesus, um falso discípulo se manifesta agora com uma falsa, com falácias, entendeu? Com falsas afirmações, com uma falsa piedade. E a primeira coisa que ele faz é coisificar a adoração. Tudo que Judas vê é um precioso e caro perfume sendo desperdiçado. Não consegue perceber que é uma vida se entregando. Isso é tudo que Judas consegue enxergar naquele cenário, cara. Coisificando as coisas, coisificando ali uma pessoa. E que Deus tenha misericórdia, sabe? Todas as vezes que a gente estiver desenvolvendo ministérios, muitas vezes que coisificam pessoas. Que olham para os atos das pessoas, que olham para as expressões de amor das pessoas. E tudo que enxergam são números, tudo que enxergam, sabe, são lucro. Tudo que enxerga, sabe, é vantagem ou desvantagem. Faz um cálculo matemático para olhar para alguém. Que Deus tenha misericórdia. Não é válido, sabe, alimentar os moradores de rua, sabe por quê? Porque eles não vão para nossa casa, pô. Então não vale. Ele não cabe na foto. Só cabe na foto da rua, mas na foto de casa ele não vai estar, porque se ele estiver lá, ele vai estar mal cheiroso, né? Coisificando, sabe, a adoração de outros irmãos, às vezes. Mas é isso que Judas, tudo que ele faz é isso. É olhar para esse cenário, né, com uma ideia individualista, uma ideia materialista. A falsa vida de adoração também, nesse mesmo versículo, a gente percebe ali na parte B, é que ela busca na coletividade satisfazer desejos individuais. Que maluco isso. Aparentemente, Judas está sendo muito coletivo. Ele está sendo muito da galera. Mas aí João revela que na verdade ele faz isso porque isso traz retorno para ele. A coletividade não foi feita para satisfazer desejos individuais, desejos pessoais. É isso que Judas está basicamente fazendo. Porque o dinheiro que ele ia dar para os pobres caía na bolsinha dele e ele tirava o arroz dele antes de passar as migalhas para alguém. Era isso que ele fazia. Antes de alimentar alguém, ele tinha que tirar o dele. Antes de alimentar alguém, ele tinha que dar alguma coisa para alguém, ele tinha que alimentar a si próprio primeiro. Ele tinha que fazer algo que não tivesse a ver com o propósito de Deus, para poder maquiar a situação ali, né? Ele maquiava a situação. E percebam que ele usou um meio de graça, a caridade, instituído por Deus para se valer-se de questões pessoais. A caridade é instituída por Deus. A doação aos pobres é instituída por Deus. Mas ele se usa disso para valer-se de questões pessoais. Muito parecido com o que Satanás faz para Jesus no deserto. Ele exalta uma palavra e coloca em contraponto com todas as outras coisas que tem na Bíblia. Não, mas isso... E Jesus diz, mas tem isso. Tu está olhando só por uma ótica. Está olhando só por um ponto, só por um lado. Está exaltando uma parte do versículo. Tu não está tendo o contexto inteiro. Estás olhando somente por uma ótica. E aí eu queria que a gente parasse para refletir um pouco. Se existe uma extrema necessidade da gente investigar motivações do coração, para saber se as ênfases exaltadas por nós não tem como finalidade a obtenção de lucro. E entenda lucro como qualquer vantagem
benefício material, intelectual ou moral que se pode tirar de alguma coisa. Se muitas vezes as ênfases que nós damos para aquilo que nós achamos bons não tem essa finalidade. Alguém está fazendo algo diferente de Judas. E ele está reprovando isso, dizendo que o que ele faz é melhor do que aquilo que estão fazendo. Mas porque aquilo que ele faz, ele bota parte disso no bolso. Queridos, tem muita gente que não está mais atrás tanto assim de dinheiro. Mas tem gente que está muito atrás ainda de poder, de relevância, de afirmação, de uma ideia, sabe, triunfalista do Evangelho. Tem muita gente que está atrás disso. E eu digo para vocês, não deem ouvidos a falsos mestres, a falsos pregadores. Não deem ouvidos a falsos profetas que, em nome, sabe, do seu benefício pessoal, da sua imagem, colocam parte do Evangelho com mais ênfase do que todas as outras partes, com mais ênfase do que todas as outras áreas. A internet é uma bênção, mas quantas pessoas se corromperam só para vender as suas plataformas? Quantas pessoas estão se corrompendo só para vender o seu punhado de coisas? Eu não estou dizendo que você não pode vender na internet. Agora, cuidado, porque o Evangelho não se vende, cara. O Evangelho de Jesus a gente não vende. O Evangelho de Jesus é muito precioso. O Evangelho de Jesus, sabe, ele é santo, ele é puro. E ele precisa ser pegado na sua íntegra. Ele precisa ser dito em toda a sua palavra. Não só uma parte. Quando você vê alguém departamentizando muito o Evangelho, porque talvez ele enxergue nele uma coisa boa para falar daquilo, tome cuidado. O Evangelho precisa ser pregado por completo. Um falso discípulo tem uma relação de consumo com os irmãos. Judas faz aquilo para os pobres, para os outros, porque ele obtém lucro disso, como eu falei. E a relação dele é meramente de consumo. É meramente, né, de troca. E a gente precisa abrir nossos olhos para saber se a nossa relação uns com os outros muitas vezes não está baseada nisso também. Eu não estou dizendo que você é um falso discípulo, e muitas vezes nós não seremos falsos discípulos, mas muitas vezes nós vamos abraçar falsos entendimentos, entendeu? Muitas vezes nós vamos abraçar esses falsos entendimentos. A gente precisa abrir nossos olhos para saber se a nossa relação com os outros não é apenas de consumo. Qual foi a última vez, sabe, eu estava conversando com o meu bro ali, ele está até aqui, sexta-feira, eu acho, em casa, e ele falou algo que ele falou para um irmão lá numa outra igreja dele, e aí o irmão perguntou isso no final do ano, e isso foi fantástico, e a pergunta foi: como eu posso te servir? O que você está precisando? Você já perguntou isso para alguém aqui dessa igreja? Eu não estou falando aqui só com os líderes da igreja. Estou falando com pessoas que estão aqui. Você já perguntou o que você está precisando? Você já procurou alguém para saber como é que essa pessoa está? Ou você aguarda, sabe, pelo outro? A nossa relação, será que só é de consumir? A gente criou doutrinas assim, de consumo. Nós criamos doutrinas que transferem responsabilidade para os outros. Um irmão te ofende e parece que você agora tem o direito
de administrar o perdão conforme você quer. Como se isso fosse um direito seu. Aí criamos doutrinas para dizer que nós perdoamos alguém no sentido de tipo... Na verdade é o contrário. Nós criamos doutrinas que dizem assim, olha, eu te perdoo por isso. Mano, isso não está na Bíblia. Desculpa te dizer isso, cara. Isso não está na Bíblia, gente. Chegar alguém e dizer, olha, cara, eu quero dizer uma coisa, eu te perdoo por isso. Isso não está na Bíblia, meu amigo. Isso não é bíblico. Embora casos extremos possam acontecer coisas que realmente afetem a pessoa, mas um cristão genuíno, ele sabe que não tem direito de administrar o perdão conforme ele quer, porque ele foi perdoado. Então ele não tem mais o direito de ficar administrando perdão, se ele, para quem ele dá, para quem ele não dá, para quem ele acha que tem que perdoar, para quem ele não acha que tem que perdoar. Ele não tem mais esse direito. Essa doutrina diabólica que diz, irmão, eu te perdoo em nome de Jesus, você está livre. Isso é diabólico, gente. Você tem que chegar com o irmão e dizer, irmão, me perdoa porque eu fui rancoroso com você. Essa é a forma. Irmão, me perdoa porque eu guardei mágoa e eu estava errado porque o Senhor me perdoou e eu não tenho mais direito de guardar mágoa de ninguém porque o Senhor me perdoou. Então, por favor, vamos parar de fomentar isso no nosso meio. Se você estiver magoado com alguém, quando você for a ele, diga, irmão, me perdoe porque eu estive magoado com você. Ore por mim. Essa é a forma. É assim que Jesus ensina. Não é dizer, irmão, olha, eu te perdoo porque você me feriu. Se você achar isso na Bíblia, um versículo, você me diz aí, eu... peço perdão. Tem coisa, gente, que não cabe na cabeça, não cabe na vida de um discípulo de Jesus. Não cabe na vida de um adorador de Jesus, de um seguidor verdadeiro e genuíno. Não cabe mais. Não dá mais, não dá. Ou Jesus ganhou a minha vida de uma vez por todas, ou então, cara, eu preciso me arrepender pelos meus pecados. Vocês entenderam como isso é uma relação de consumo, quer ou não, no final de tudo é assim? Eu preciso ser agraciado com algo sempre, tipo, eu sempre estou transferindo a minha responsabilidade para receber algo de alguém, enquanto eu tenho que dar. Eu tenho que dar. Judas tentou lucrar de inúmeras formas com Jesus. E cada vez mais ficou frustrado por não conseguir. A última tentativa foi por 30 moedas de prata. Essa foi a única maneira que ele achou de lucrar com Jesus. Assim como eu falei para vocês que a fé foi progressiva ali nos atos de Maria, o pecado também ele é progressivo. Penso eu que Judas começou apenas querendo, sei lá, só... E aqui eu não quero entrar no mérito de dizer se Judas poderia ser perdoado ou não. Para mim não ia ser perdoado, para mim ele ia fazer aquilo e ia morrer daquela forma, porque assim estava nas escrituras e pronto. Era assim que ia ser. Mas eu penso que ele não começou logo no 12, que ele foi assim. O pastor Luciel diz isso, né? Ninguém cai do dia para a noite, né, pastor? As pessoas vão tropeçando e aí... Alguns atos são apenas expressões do nosso coração caído e desviado. E Judas, eu penso que... Eu vi o final da segunda temporada, vou dar um spoiler aí rapidinho, no The Chosen, que eu tava doido para que ele aparecesse na série. E é muito bacana como a série coloca ele. Tu já viu esse final? Muito bacana, tipo, ele tá lá e ele aparece assim, nossa, Jesus é o fantástico e tal.
Eu não sei, eu nunca estudei isso muito a fundo, mas eu penso que algo do tipo aconteceu. Ele via em Jesus alguma forma de triunfar. Ele via em Jesus alguma forma de ser conhecido. Ele via alguma forma de lucro em Jesus. E ele começa a andar com Jesus. E o final dele é horrível. Meus amigos, o Evangelho, o único lucro que nós temos no Evangelho, e na verdade é o melhor de todos, o precioso lucro é Cristo. Esse é o precioso lucro do Evangelho, essa é a melhor coisa que nós podemos ter. Eu não quero nada além disso, sabe? Porque se eu tiver, eu estou perdido, cara. Mas eu penso que isso aconteceu na vida de Judas. Talvez ele idealizou uma situação. Você sabe que existia a profecia messiânica sobre Jesus vir reinar sobre Israel. E eu não sei também se isso fazia parte, né, do pensamento ali de Judas, mas a ideia é, ele queria de alguma forma tirar um proveito, seja por poder, seja por dinheiro. Ele necessitava disso. E a única forma que ele consegue disso, porque Jesus diz: olha, meu reino não é desse mundo. Nada que eu tenho aqui é meu, tudo é emprestado. Quando todo mundo queria fazer ele rei e expandir a fama dele, falava: não é isso não, bora pra cá. Não. Quando todo mundo achava que era, ele falava: não era. E aí a forma que foi uma forma que ninguém esperava que era. Ele vai e morre numa cruz. Pronto, acabou com a vida de Judas. Acabou com o ministério, acabou com a forma de querer triunfar no ministério. Estou terminando. João capítulo 12, versículo 7 agora. Respondeu Jesus: deixem-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Cara, como eu falei, penso que a atitude de Jesus, a atitude de Judas de contrapor a expressão de louvor e adoração de Maria ali, genuína, foi algo que trouxe talvez algum tipo de conflito para ela. Quem sabe Maria não aguardava por essa palavra de Jesus naquele momento, exatamente para ter a aceitação devida da sua expressão, do seu ato. Realmente foi um ato muito arrojado, como eu falei para vocês. Algo que não era esperado. Algo que não era esperado. Mas as palavras de Jesus são as respostas que aquela mulher precisava ouvir. As palavras de Jesus era tudo o que ela precisava. E a palavra de Jesus é: deixe-a em paz. Jesus transmite a ela a sua paz. E isso envolve uma verdadeira adoração. Descansar em Deus também. Ter a paz de Deus. Ter a paz proferida da boca do Mestre, dizendo: deixa em paz. Deixe-a em paz. Sabe, a adoração a Deus de um verdadeiro seguidor de Jesus, meus queridos, envolve descansar em Deus, envolve confiar em Deus e saber o que importa são as palavras que vêm dEle. E é isso que essa mulher tem naquele momento. A verdadeira adoração busca agradar somente a Deus e dar glória unicamente a Ele também. Não quer agradar homens. Lembrem-se que eu falei do versículo 37 e 47 do capítulo 12, depois dê uma olhada. Eles queriam seguir Jesus secretamente porque queriam agradar homens. João vai dizer isso nesse mesmo capítulo. E como eu falei, é um contraponto do que ele vai dizer por todo o capítulo 12. Ele diz, né, deixa em paz. E aí que a gente vê que essa mulher não se preocupou com ninguém mais. Ela queria agradar a Jesus. Era tudo o que ela precisava. Tudo o que ela precisava era da aceitação do Senhor. A aceitação de Jesus é tudo
que um discípulo precisa. A aceitação de Jesus é tudo que um seguidor dele precisa. É tudo o que temos. Jesus não dá um outro nardo para essa mulher, ele não dá um outro frasco, gente. Ele não deu outro dizendo, olha, você quebrou, legal, toma outro. Toma 2, na verdade, agora, né? Porque você quebrou 1, e como eu dou tudo em dobro, eu estou dando 2 agora. Não. Ele simplesmente disse, deixa em paz. Cara, coisa bela. É você expressar a sua vida, gastar a sua vida a Jesus, e você ter como suficiente o gastar da sua vida aos pés dele, entregando, adorando com tudo que você faz, desde o acordar até o dormir, inclusive quando dorme. É ter dele a sua paz, é ter dele a sua aceitação, é dizer, o que você fez agradou a mim. Cara, esse é o nosso sucesso, esse é o nosso lucro como discípulo de Jesus. É ouvir das palavras de Deus, você me agrada. Você me agrada. No verso 8, a afirmação de Jesus não exclui a caridade, pois servi-lo também é um trabalho de seus discípulos e de verdadeiros discípulos. Ele não exclui a caridade. Porém, Jesus expressa e enfatiza o seu propósito quanto verbo encarnado. Lembrem do início de João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ele se tornou a forma de homem, esteve entre nós. Lembrem do início? E João não deixa de dar esse insight também nessa história, de que o verbo quanto encarnado também foi ungido, foi valorizado por alguém quanto não era valorizado por muitos. Alguém fez algo. O propósito do verbo encarnado logo haveria de se cumprir. Esta mulher, como diz Marcos e Mateus, que são referências também a esse mesmo episódio, ela seria lembrada onde fosse pregado o evangelho. Meu Deus, o ato dessa mulher seria lembrado onde fosse pregado o evangelho. E talvez a gente olhe e diga, caramba, então quer dizer que essa mulher vai ser lembrada por si só, por derramar um perfume? Não, é porque o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, o evangelho é considerar Jesus supremo sobre todas as coisas. É por isso que onde a mensagem do evangelho ia sendo pregada, ia sendo se deslocando, essa mulher seria lembrada, porque essa mulher lembrou que Jesus é supremo sobre todas as coisas. E essa é a nossa vida, considerar que Jesus é supremo sobre tudo e todos. O verdadeiro seguidor de Jesus vive para isso.